Eu queria saber o seguinte, o senhor, na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério. Fraudes, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? De que fica dizendo que fulano votou, não votou, mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi na época ao doutor André, que era o Procurador-Geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três no gabinete da Procuradoria Regional da República e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com 0 voto, aonde tinham eleitores que tinham votado, tinha que ter pelo menos um voto, tinha 0 voto. E muitas urnas, né? Então o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada. Imediatamente o Procurador Regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude. À época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma, contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma? A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais, em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer, né, no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... E também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores. Evidentemente que se ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições no Brasil. O senhor um dia vai voltar a acreditar no Brasil, a acreditar nas instituições? Eu volto a acreditar nas instituições se a Operação Lava Jato ela for concluída punindo todos os culpados, todos que causaram
prejuízo ao país, não de forma seletiva, não de forma que venha deixar de lado uma estrutura para privilegiar outra, não. A lei tem que valer para todos e se recomporem as injustiças que cometeram contra mim e contra a minha família. Aí eu volto a acreditar no meu país. E se um dia a reforma política for aprovada. Com votação em lista do jeito que está? A reforma política passa pela reestruturação do sistema eleitoral eletrônico, de uma fiscalização mais rigorosa, por não admissão de uma eleição com lista fechada, que é uma estrutura antidemocrática no Brasil de hoje. Politicamente nós não estamos amadurecidos para ter esse tipo de reforma, de contemplar caciques políticos em lista fechada, e de que essa votação eletrônica seja mais transparente. Ou seja, eu, eleitor, eu tenho que ter a ciência de que meu voto foi contabilizado. A partir do momento em que eu, eleitor, eu digo, meu voto não está contabilizado eletronicamente, eu não tenho direito de fazer uma conferência, uma recontagem, aí fica difícil. Você é um Dom Quixote. Já te falaram isso? Já compararam com vários personagens, mas eu me considero um brasileiro que cumpri com o meu dever. Obrigada, Protógenes, por nos receber na Suíça e por essa entrevista. Boa noite. Obrigado, Mariana. Obrigado aos brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo. Até semana que vem, até sexta-feira, com mais uma Mariana Godoy Entrevista ao vivo.